Josué 24, versículo 14 e 15. Está no telão, né? Vamos ler? Aqui na minha Bíblia, que é Almeida também, e ela diz assim: renovação da aliança. Renovação da aliança. Hoje nós iremos fazer aqui uma nova aliança com o Senhor. Mas, irmã Karina, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, eu já tomei ceia. Sim, nós estamos falando de renovação. E o Senhor vai nos renovar nesta noite. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele cita assim nesse texto: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje. Escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos podem se assentar? Queridos, quando a Khadija falou acerca da família, rapidamente, este texto ele começou a pular ao meu coração. E nós temos uma característica como seres humanos, e eu falo a partir de mim, porque eu só falo aquilo que eu vivo, porque eu só posso dizer aquilo que eu tenho propriedade para falar. E houve um tempo, queridos, em que a minha vida era uma circunstância individual. Eu ia para a igreja pensando em mim. Era uma porta aberta para mim. Era um trabalho para mim. Era um salário para mim. Era uma salvação para mim. A salvação ela é individual. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas aqui nesse contexto, a Bíblia vai dizer que Josué, ele já estava nos últimos dias de sua vida na terra. Ele já tinha visto a morte de Moisés e o levantamento de Deus acerca da vida dele como uma liderança proposta por Deus. Ele tinha conduzido o povo à terra prometida e ele tinha visto muitas coisas ao longo deste caminho, mas a Bíblia vai dizer que Josué, ele convoca o povo para uma assembleia geral e ele traz ao povo a dizer: hoje nós iremos fazer uma reunião aqui, porque eu preciso que vocês façam uma aliança. Aquele Deus que tirou vocês do Egito, aquele Deus que passou com vocês o Jordão, aquele mesmo Deus que colocou vocês na terra que ele prometeu que daria. Então Josué está apresentando ao povo, aos israelitas que estão ali e aos novos israelitas, as grandezas do Deus Todo-Poderoso. E agora ele está dizendo: eu preciso que vocês façam uma escolha. E aí eu comecei a entender, há uns anos da minha vida, que a minha família é o meu maior patrimônio.
Eu comecei a entender que quando eu estava no metrô, Alexandra, às 18 horas, na Praça da Sé, tentando entrar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto trem, eu só tinha um desejo: de ir para casa, de descansar dentro do meu lar, de sentar no sofá e me recuperar para o dia seguinte, novamente, 6:30 da manhã no chuveiro. Então você percebe aí o que a sua casa representa para você? A tua casa, a tua família, ela representa fortalecimento. A tua família, ela representa renovação de forças. A tua casa, ela representa o que você tem de melhor. E muitas vezes, nos últimos dias, nós temos visto uma situação contrária à família. Nós temos visto uma situação contrária à nossa casa. Houve um período de pandemia, onde tudo se fechou e tivemos que voltar para casa. E muitas pessoas não suportaram estar dentro de casa. Mães que não tinham paciências com as crianças. As mulheres, algumas, estranharam totalmente a família, o marido. Foi uma trajetória terrível. Foi o momento em que mais a família foi abalada em todos os sentidos. Mas você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é uma coisa interessante, queridos, que nesse contexto, ele podia dizer: vocês escolham aí qual é o Deus que vocês pretendem servir, porque eu já escolhi o meu e possivelmente a minha casa vai escolher um aqui também. Não, ele não disse isso. Ele se incluiu. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que o Senhor está te dizendo nesta noite? Que as tuas orações não têm sido em vão. E às vezes a gente tem essa característica da dúvida, de achar que talvez aquela campanha dos 12 dias ela não funcionou ainda. Talvez você entrou aqui nesta noite precisando ouvir algo da parte do Senhor, como eu já disse, que amanhã é segunda-feira. Você precisa de uma porta aberta. Você precisa de uma provisão. Você precisa de uma nova colocação. Você precisa. Mas hoje o Senhor veio dizer para você que a tua família precisa de você. Porque você adentrou no templo. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Você foi sensível ao chamado. E você se colocou dentro do templo. Independente do pedido que você teria aqui hoje, individual, o Senhor está dizendo que a tua casa conta com você. E você vai dizer: mas irmã Karine, eu faço sim orações para minha família. Eu coloco pedidos de oração no altar para minha família. Mas hoje o Senhor veio aqui para te dizer de uma nova aliança com você. Ele está te dizendo que está se colocando diante de você acerca da tua família. Sabe por quê? Aquele bebezinho que tem lá dentro da tua casa, às vezes ele pode não estar entendendo muita coisa, mas se você colocar um louvor, ele vai cantar um louvor. Se você colocar outra coisa, ele vai cantar outra coisa. Você está entendendo o que o Senhor está falando comigo e com você nesta noite? Ele está dizendo que Jesus, Ele deve ser o centro da tua vida. Mas, irmã Karine, o meu esposo não é convertido, mas ele está te olhando.
Irmã Karina, o meu filho foi para a balada, mas ele está te olhando. Irmã Karina, estou aí nas vias de fato de pedir uma separação, mas o céu está te olhando. Sabe o que nós estamos aqui dizendo neste dia, queridos? De que existe um propósito de Deus sobre a tua casa, mas tem coisas que é você que precisa fazer para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E a Bíblia vai dizer que o povo ouve tudo isso quietinho. E Josué, ele tinha uma satisfação no seu coração. Porque ele entendia, Alexandra, que a família dele já tinha uma aliança com Deus. E ele falou pela família dele. Todavia, ele quis que essas pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento também provassem da mesma condição. De homem de Deus, de mulher de Deus, de casa abençoada, de família que é exemplo para os vizinhos. Mas aí, às vezes nós entendemos que família é popular, né? Na casa da vizinha acontece assim, então na tua casa tem que acontecer igual. Ou parecido ou não. É churrasco de domingo, é festa de aniversário. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de conduta. Nós estamos falando de caráter de Deus. Nós estamos falando em colocar Deus como centro da tua vida e da tua casa. Mas você pode dizer, irmã Karina, na minha casa só tem eu. Mas eu vou te responder. Estão te observando. Eu vou dizer para você que às vezes a pessoa nem fala para você, mas ela está de olho em você. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela disse, olha, eu observo a pessoa fazendo o devocional. E eu quero fazer como ela. E a pessoa que está fazendo o devocional nem estava vendo que a outra estava a observar. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que esta noite nós podemos sair daqui com uma família a serviço do reino. Mas você diz, só sou eu lá dentro, irmã Karina, como que eu vou conseguir? Já estou há 1 ano, 2, 3, 4, 10. O Senhor manda dizer para você nesta noite, continue, não pare, não desista, porque nada ainda foi em vão. E você vai dizer, mas por que você está dizendo isso? Porque eu vou te dizer, querido, que é possível alinhar os nossos projetos e os nossos projetos familiares à vontade de Deus. Porque eu sou do tempo que mulher dobrava o joelho e só lamentava quando o filho se convertia. Eu sou do tempo que mulher dobrava os joelhos e só se levantava quando o marido se tornava um pregador do evangelho da cruz. E é sobre isso que o Senhor está falando aqui nesta noite. Talvez a provisão que você está buscando, talvez aquela oportunidade tão esperada, ela vai vir dos teus joelhos sim, mas ela precisa que a tua família seja conectada a você. Temos que ser as mesmas pessoas, queridos, dentro do templo e dentro de casa. O mesmo amor, a mesma comunhão, a mesma atenção, o mesmo carinho, aquela condição. Ah, mas você não sabe quem é a minha casa. Ah, você não conhece o meu marido. Você não sabe quem é os meus filhos. Mas eu estou te dizendo aqui que hoje aqui tem um Deus transformador. Existe um Deus aqui hoje que tem o poder de entrar lá na tua casa agora e mudar todas as expectativas daquele lugar. E a partir de hoje você vai entrar lá de uma forma diferente. O meu marido é o meu amado. O meu filho é uma bênção.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Queridos, a presença do Senhor é muito grande aqui neste lugar. É impactante o que o Senhor está fazendo aqui. E quando eu falo de parentes, eu não estou falando só de filhos e marido. Eu estou falando da sogra. Eu estou falando da nora. Eu estou falando da cunhada. Eu estou falando do cunhado. Eu estou falando do primo. Eu não sei se você está entendendo aí o que eu estou falando. Os teus primos, os teus cunhados, os teus parentes, na hora do churrasco, eles têm que chegar e falar, ó, só um minutinho, a irmã chegou. Vamos ouvir o que ela tem a dizer para nós hoje. Porque tem acontecido isso comigo, queridos. Tanto que eu tenho o meu horário para chegar no churrasco. Eles fazem lá e me marcam o meu horário. Geralmente a missionária vai chegar na hora de partir o bolo. Isso é o quê? Desprestígio, Alexandra? É respeito pela palavra de Deus. Esses dias aconteceu algo importante. Eu já contei aqui no Jardim Aurora. Cheguei para o churrasco na hora do bolo. E quando eu olhei para um rapaz que já estava ali há um tempo na churrasqueira, vocês podem entender? E eu disse para ele, olha, às vezes no trânsito, você tem vontade de sair de dentro daquele carro. Você tem vontade de abrir os vidros por lá, os carros saem correndo sem olhar para trás. Mas o Senhor está dizendo para você aqui neste dia, que quando você tiver esse desejo de sair correndo, você clame o sangue de Jesus, porque Ele vai te socorrer. Peça socorro ao céu, porque Jesus está te esperando. Ele quer ouvir a tua voz. E o rapaz começou a chorar. E eu fiquei encucada, porque eu entrei no evento, já fui direto nele. E por quê? Porque trânsito, no calor, né, irmãos? Às vezes com ar, às vezes sem ar. Eu boto o ar, para mim o ar fica pior, porque rinite alérgica. Então, abre o vidro, fecha o vidro, liga ar, desliga ar. É uma situação, o trânsito, e ele nunca é... Mas na condição dele era algo espiritual. E aí a esposa dele me chamou num cantinho e disse... Porque o Senhor, Ele não manda uma palavra sem que tenha um coração ansioso para ouvir. Ele manda uma palavra para um coração que já saiu de casa hoje e disse, Senhor, fala comigo. E aí, queridos, quando a tua família começar a te enxergar como mulher de Deus, quando a tua família começar a te enxergar como homem de Deus, aí eu posso dizer que você vai estar realizado, porque não tem colocação, não tem provisão, não tem algo mais importante do que ter a nossa família, o nosso maior patrimônio aos pés da cruz e tendo você como o mediador. Porque você vai entender que tudo que você fez valeu a pena. E eu vejo isso aqui na vida de Josué. E ele começa a dizer assim, queridos, que os relacionamentos, eles devem ser pautados na verdade revelada da palavra do Senhor. Os relacionamentos, eles devem ser pautados na verdade revelada da palavra do Senhor. Quando a coisa não está indo bem, fala para o teu esposo, para o teu filho, recita um salmo, canta um hino,
Chama na oração. Eu tenho um filho de 19 anos, que quando as coisas estão meio estranhas, Alexandra, ele fala: mãe, vamos orar. Mãe, vamos orar, porque eu tenho certeza que algo o Senhor vai fazer. Então que você possa aplicar isto dentro da tua casa, queridos. Mas vai para a balada, não importa. Chama ele. Olha, você está saindo, mas mãe, estou com pressa, estou indo na balada. Não tem problema, vem aqui. Vamos orar para que o Senhor guarde a tua entrada, para que o Senhor guarde a tua saída, para que o Espírito Santo da verdade vá com você até este lugar e te traga em segurança. Se todas as vezes você fizer isso, vai ter o dia que ele não vai mais querer ir. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele entrar lá, ele vai saber que você ficou em casa só na intercessão. E dentro da balada, alguém vai dizer: vem cá, tu é crente? Eu? É, tem cara de crente. Eu não, mas a minha mãe é. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você nesta noite? Eu sei que tem muitas mulheres aqui, muitos homens, que têm o prazer de chegar aqui e botar essas cadeiras para a família. E o Senhor está te dizendo hoje que Ele vai te dar essa oportunidade. Os teus vão professar o nome de Jesus. A partir da tua vida, a partir dos teus exemplos, a partir das tuas atitudes. Ao invés de ser aquela lá que dizem que quando ela chega no quintal, ela resolve a situação. Não, você não vai ser conhecida como a barraqueira. Você não vai ser conhecido como aquele homem violento da família. Você vai ser conhecido como a mulher que ora. Você vai ser conhecido como o homem que ora. E quando te chamarem, é tendo a certeza de quando você entrar naquele lugar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque muitas das vezes, queridas, a gente não tem prestado atenção. Mas as pessoas querem ouvir Jesus, Alexandra. Sabe, dá um de desentendido na hora de churrasco. Vamos orar. Vamos recitar aqui o Pai Nosso. Sabe? Jesus, ele vem devagarzinho. Jesus não é aquele que invade. Jesus não é aquele Deus irado contra um povo rebelde. Jesus é aquele que ama. Jesus é aquele que quebra paradigmas. Jesus é aquele que traz para perto. Jesus é aquele que não importa se é de um jeito ou se é de outro. Para Jesus só importa um coração contrito. Para Jesus só importa alguém que já foi alvo de oração de alguém. É esse aí que Jesus quer. Pode estar lá fora hoje, mas se você continuar, se você não desistir, logo, logo ele vai estar aqui. Porque o Senhor traz para perto. E aí nós temos que perder aquela característica do individualismo. E devemos nos preocupar com o todo. Então é assim, Ale. Temos que... Eu olho para o meu marido, vejo que ele não está bem, eu vou perguntar por que ele não está bem. Às vezes eu até sei por que é, mas eu vou compartilhar. Pode ser que ele diga, pode ser que ele não diga. Mas se ele não disser, eu vou dizer: vamos orar. Talvez eu não possa fazer nada, mas o céu pode. Talvez a minha mão não alcança, mas Deus alcança. Mas, irmã, você não conhece, mas você conhece. E Deus vai te dar a estratégia de como fazer. E aí ele vai ver em você uma mulher modificada. Olha, é mulher de Deus mesmo. Já não bate mais porta. Já não joga a louça toda de uma vez dentro da pia. Ela já tem uma atitude de domínio próprio. Ela já tem um autocontrole. Ela já fala com a criança de uma forma diferente. Olha,
Não é que esse Jesus aí transforma pessoas? É sobre isso, queridos. E aí quando você está em busca da centésima, porque o teu parente não deixa de ser a centésima. E quando você está ali em busca da centésima, o reino está de olho em você. E sabe aquela colocação, sabe aquela porta aberta, sabe aquela provisão, ela vai acontecer na tua vida, porque você está trabalhando em favor do reino de Deus. Muitas vezes a gente pensa que o campo de missão, Khadija, é a África. Muita gente pensa que o campo de missão, Kleber, é a Cracolândia. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: hoje o teu campo de missão é a tua casa. E se você conseguir que os teus filhos, a tua sogra, olhe para você e veja a mulher de Deus, que olhe para você como um homem de Deus, você já vai ter feito algo em prol do reino. Porque o nome de Deus, ele está sendo glorificado através da tua vida. Você percebe que Josué está falando num futuro, do presente. Eu e a minha casa serviremos. Parece que é futuro, mas é presente. Eu não sei há quanto tempo você está orando. Parece que é futuro, mas é presente. Conheço muitos maridos que dizem: não, ó, minha esposa é crente. Não, vamos abaixar esse som. Não é assim? Não, fogos aqui não pode. As irmãs estão orando aqui, vão respeitar. Não é assim? Por que será que faz dessa forma? Porque você está de magazinho, mostrando um Jesus para eles. Um Jesus que acolhe, um Jesus que traz para perto. É com bermuda, é sem bermuda, é de boné, é sem boné. É Jesus que ama o pecador, que se arrepende e diz para ele: vem, porque eu te escolhi, eu te santifiquei e vou te dar as nações por profeta. E às vezes a gente entende que profeta efetivamente é aquele que profetiza de uma forma, né, no mistério. Não, profeta é aquele que professa a palavra de Deus de uma forma, quando as pessoas olham para você, já identifica que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Inclusive o teu filho na balada tem carinha de cristão, porque ele anda com você. Quando acontece alguma coisa lá fora, mesmo elas vindo ali tudo com, às vezes, os narguilhos debaixo do braço, qualquer coisa, um carro que frear uma moto, elas vão gritar: o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? Porque elas aprenderam com você. E a Bíblia vai dizer: ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não vai esquecer. O Senhor está te dizendo isso hoje, nesta noite. Então eu quero que você coloque o relacionamento da tua família. Vamos procurar não pregar a discórdia dentro de casa. Tem filho que gosta de pudim e o outro também gosta, mas tem um que gosta mais. Separa metade para cada. Não permita que crie um conflito dentro do teu lar. Tenha sabedoria para agir com os teus filhos.
Eu tinha um problema com videogame. Era um videogame, 2 controles, mas cada um queria jogar num horário diferente. Então, um dia eu falei, como é que é? Eu estou na igreja pregando e vocês estão aqui disputando videogame. Nós vamos orar agora e vamos estabelecer aqui horários. Começa aí, Natan, qual que é o seu horário? É o primeiro ou o segundo? Vamos orar. Porque não tem que ter discórdia. Mas é jogo, irmã, não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo para você treinar os seus filhos nos caminhos que eles devem andar. Para que mais tarde eles não venham se desviar. Tem irmãos que falam que não toleram o irmão. Tem irmã que não fala com a irmã. Tem sogra que detesta a nora. Eu sou uma futura sogra. Sou 2 meninos. E eu já comecei a orar agora. Senhor, traz para mim uma filha. Uma jovem que cuide dos meus, para que eu possa cuidar dela. Então você já tem que começar a orar de agora. Você vai esperar crescer, né, Ale? Para virar um homão e aí você ficar disputando a atenção da namorada com a sua. Não, queridos, nós somos mulheres de Deus. Então nós vamos já abençoar antes mesmo de ela aparecer. Para quando ela aparecer, ser o perfil de Deus na vida do teu filho. E eu vou te dizer, queridos, que nós conseguimos entender que quando você começa a fazer isso, o céu se manifesta. E você começa a ver Deus na vida das pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, a gente já vai ensinar, já vai encerrar. Você está ensinando o teu marido. Teu marido vai te ligar bravo lá do emprego, algo deu errado, você vai dizer, vamos orar agora. Fecha o seu olho aí, corre para o banheiro. Não é assim, Cadija? Mas ele não é crente, mas você é. Então você vai lá e colocar sua fé em prática agora. Não é assim? Ou não é assim? Ou você entra na vibe dele e já começa a querer pegar o chefe também? Não. Não. Somos diferentes. Andamos com Jesus. O Jesus acolhedor, o Jesus que ama. Aquele Jesus que chega no domingo, todo mundo fica preocupado com o culto das 18. Não é assim, Cadija? A tua parente vai fazer o bolinho daquela criança, ela fala, não, mas tem que partir às 17, porque às 18 a Cadija tem que estar na igreja. É aquela família que diz, olha, eu vou te convidar para viajar, mas vai um pessoal mesmo assim, tudo bem? Tudo bem, deixa aí, é desse pessoal mesmo assim que tem que estar no nosso meio. Porque essas cadeiras aqui foram separadas para eles. O Senhor está dizendo hoje que Ele quer usar a tua vida, querida. O Senhor quer usar a tua vida para ser agente de transformação. O Senhor quer usar a tua vida para ser agente de transformação. Mas não é só dentro do quintal, não. É na parentela toda. Vai ligar do Nordeste, do interior do Rio de Janeiro. Seja lá onde tiver um parente, vai ligar para você e vai dizer, eu ouvi dizer que tu ora. Pode orar por mim. Porque Deus é que vai propagar o teu nome. E a tua vida vai sendo modificada, porque você está em favor do reino. E a palavra do Senhor diz que se você for obediente, se você temer a palavra de Deus, Ele vai abençoar até a sua 1000ª geração. Olha o poder de Deus que tem sobre a tua vida. Olha a responsabilidade que você tem sobre essa cadeira de botar um parente teu sentado aqui. Que você saia daqui nessa noite com essa convicção. E aí, sabe o que aconteceu? Quando o povo ouviu tudo aquilo, eles começaram a entender o seguinte, olha, Deus me defenda de ir para os deuses dos Eufrates. Eu quero aquele Deus que abre portas. Eu quero aquele Deus que dá carro para quem
tem dinheiro. Eu quero aquele Deus que não me deixou morrer na pandemia. Eu quero aquele Deus que não deixou faltar o pão sobre a minha mesa. Eu quero aquele Deus que prega ali no Brasil para Cristo, do José Bonifácio. Eu quero estar perto daquele homem de Deus. Eu quero estar perto daquela mulher de Deus. É esse Deus que eu quero estar. E aí você vai dizer, então vamos comigo. E a Bíblia vai dizer que dentro da sua casa, a prioridade deve ser a instrução dos conselhos do Senhor. Tá bom? Dentro da sua casa, você vai, a partir de hoje, a ser um agente transformador. Chegue para o parente e diga, me dê 5 minutos da sua atenção. Eu só preciso de 5 minutos. E você vai dizer, olha, Jesus te ama. E eu também. E Jesus, Ele quer ser o centro da tua vida, assim como Ele é o centro na minha vida. Então o Senhor está te dizendo nesta noite para você romper os limites da tua casa. Rompa os limites da tua casa. Sua família. E você vai declarar. E eu gostaria de convidar o grupo de louvor. E você vai declarar. Você vai profetizar sobre a tua casa. Você vai hoje consagrar a tua família ao Senhor. Você hoje vai ser um agente de milagres transformador. Quando você chegar lá hoje, que você colocar o pé no portão, você já vai chegar orando. Senhor, toma a vida dela nas tuas mãos. Senhor, toma a vida dele nas tuas mãos. Anjos do Senhor, vai entrando aqui comigo neste lugar. Vai colocando no lugar tudo aquilo que está fora do lugar. E você vai ver o que o Senhor vai fazer dentro da tua casa. E o que o Senhor vai fazer na tua vida. Eu queria que você se colocasse de pé.